E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no último domingo o Brasil conseguiu a classificação para o torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil venceu a Argentina por 3-0 na última rodada do quadrangular final e ficou com a segunda posição do torneio. A campeã foi a Argentina. Uma vitória bem convincente, aliás, o Brasil mostrou um bom futebol. Primeira vez que o Jardine tentou uma formação com o Renier e o Pedrinho juntos e deu muita química ali no meio de campo. O Brasil fez 3-0 e poderia ter feito mais ali, ó, com tranquilidade, viu? Jogou para vencer por 4-5. Mas o que fazer nos Jogos Olímpicos? Beleza, conseguiu a vaga. Mas se o pré-olímpico já foi um problema, porque o pré-olímpico tirou o jogador das fases iniciais da temporada, aí, dessas primeiras rodadas de estaduais, tirou o jogador do Corinthians e do Inter dos jogos de ida da pré-libertadores, dessa segunda fase da pré-libertadores, e fez com que o Brasil não pudesse usar muitos jogadores que atuam no exterior, porque a maioria dos clubes europeus não liberou os seus atletas. Nos Jogos Olímpicos pode até ser pior, nem tanto com os europeus, mas principalmente com os clubes brasileiros, né? O torneio olímpico de futebol está programado para ser realizado de 22 de julho a 8 de agosto, sendo que 22 de julho é o primeiro jogo. Então, como o jogo ainda é no Japão, que tem uma viagem longa, fuso horário, imagina-se que os jogadores tenham que se apresentar lá pelo dia 12, 13, na segunda-feira ali da semana anterior, aí perdendo o meio da semana no dia 15 e perdendo o fim de semana que vem depois. O que isso significa? Isso significa que isso causaria muitos problemas para o calendário dos times brasileiros. Significa que um jogador de clube brasileiro que jogar os Jogos Olímpicos, ele não estaria disponível para jogar o jogo de ida e o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele não poderia jogar o jogo de ida e o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e talvez não pudesse jogar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida da semifinal até dá, forçando um pouquinho a barra. Se o torneio olímpico termina dia 8 de agosto, o Brasil, digamos, vai até a final, né? Então ele vai até o último dia do torneio olímpico de futebol. E depois o jogador volta, ele teria que voltar para o Brasil voando. Óbvio que ele vai voltar voando do Japão, ele vai voltar muito rápido do Japão, sem perder tempo, e jogar talvez ali meio virado ali no meio de semana na Copa do Brasil. Então ficaria tudo muito apertado, perdendo jogos importantes, além de um monte de rodada do brasileiro, tá? Tem um monte de rodada brasileira, mas como o brasileiro é longo, tudo, dá para achar que dá para absorver um pouco. Mas oitavas de final oitavas de final inteira, ida e volta da Libertadores, mais as quartas de finais, ida e volta da Copa do Brasil e uma eventual semifinal, ida da semifinal da Copa do Brasil, são jogos muito importantes, e perder algum jogador de nível de seleção olímpica, né, poderia fazer uma diferença muito grande para o clube brasileiro. Então o que tem que ser feito? Bom, a CBF talvez dê o migué dela de sempre, vai convocar quem ela quiser e vai meio que forçar a barra para os clubes aceitarem. Lembrando que os clubes não têm obrigação de ceder seus jogadores para os Jogos Olímpicos. Não é uma competição oficial da FIFA, não é data FIFA. Então nenhum clube tem a obrigação de ceder seus jogadores em nenhuma situação. Nem os jogadores acima de 23 anos, nem os jogadores sub-23. Nenhum jogador obrigatoriamente tem que ser cedido. Então, o que os clubes podem fazer? Os clubes podem peitar a CBF e não aceitar a convocação. Eles ganhariam essa briga, mas poderiam aí ter aquela coisa de ficar de mal com a CBF, coisa que nenhum clube está muito disposto a ficar, né? Todo clube quer, de alguma forma, ficar bem com a CBF, com medo de retaliações em outras áreas. Mas o que a CBF teria que fazer, se ela for um pouquinho humana e consciente dos seus próprios clubes, é evitar a convocação de jogadores que atuam no Brasil, sobretudo jogadores de clubes que estejam nas quartas de final da Libertadores, nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso dá muita gente. Alguns desses clubes seriam os mesmos, né? Então não é que seriam 12 clubes. Digamos, os 8 brasileiros da Libertadores chegassem até as oitavas e mais 8, não dá 16 clubes, né? Porque muitos seriam os mesmos.
Mas ali você pegaria pelo menos uns 10 clubes que estariam envolvidos em uma ou outra, ou nas duas. Se não convocar jogador desses times, acho que seria justo, correto da CBF fazer. Acho muito difícil a CBF fazer isso, mas acho que seria o correto. Aí você pode eventualmente, desses times, só convocar jogadores que realmente os times cedam de verdade, de coração ali. Por exemplo, o jogador reserva, ou o jogador que às vezes nem reserva direito então, por exemplo, no ano passado, não este ano, no ano passado, nessa altura do campeonato, nessa altura do calendário, em julho, por exemplo, o Renier era um jogador que já era tido como muito promissor, mas não era um jogador que fosse tão fundamental para o elenco do Flamengo naquele momento. O Renier era um jogador que ainda ia ganhar suas oportunidades. Então um jogador nessa situação poderia sair. Agora, pega um jogador como o Thales Magno do Vasco, como o Pedrinho no Corinthians, se bem que o Pedrinho talvez já esteja negociado com o Benfica, ou sei lá onde, essa altura, mas digamos, são jogadores que fazem muita diferença. A CBF poderia buscar esses bons jogadores que de repente os clubes aceitassem ceder porque não faz tanta diferença, e daí vai muito de ter consciência ali de você estar convocando um jogador que realmente não tem jogado muito no time, tudo, um jogador que está tentando buscar seu espaço, alguma coisa assim. Eventualmente um jogador que seja suspenso, né? De repente um jogador é expulso na última rodada da fase de grupos da Libertadores, e daí ele é suspenso por 3 jogos, ele já nem vai jogar as oitavas de final da Libertadores, mas daí você pode convocar o cara. É menos delicado ali, porque ele já vai ter que desfalcar seu clube mesmo. O que a CBF também deveria fazer é trabalhar bem para conseguir os jogadores europeus. Porque última semana de julho, primeira semana de agosto, a temporada europeia não começou. Até porque é ano de Olimpíada, também é ano de Eurocopa. Então a temporada europeia vai se esticar até o final da Eurocopa. Então os clubes, alguns clubes até já se reapresentam no final de julho, começo de agosto, mas ainda são muitos desfalques de jogadores importantes. Tem Copa América também, então jogadores importantes da América do Sul e da Europa não vão ter se reapresentado. Então vão ser realmente os jogadores ali, time B, que vai ter se reapresentado, o pessoal da base. Então, de repente, conseguir convencer um clube europeu a liberar algum jogador brasileiro para jogar a Olimpíada talvez nem fosse o fim do mundo. Desde que fizesse talvez um acordo como foi feito com o Barcelona, no caso do Neymar, em 2016, no Rio. Você condicionou. Eu convoco, você libera ele para os Jogos Olímpicos em troca de ele não ser convocado para a Copa América. Então, de repente, jogadores que não vão para a Copa América. E a CBF consegue convencer o clube europeu a liberar, sei lá, um Martinelli, Vinícius Júnior, algum jogador assim, que talvez não seja convocado para a seleção principal. A CBF teria que fazer um trabalho e teria que talvez começar, desde já, começar a conversar, começar a articular. Eventualmente contar com jogadores que atuam no Brasil e que sejam vendidos no meio do ano, como pode acontecer com o Pedrinho, por exemplo, né, que estão se especulando uma venda dele para o Benfica. Daí também já sai com isso acertado, que daí ele se representa depois dos Jogos Olímpicos. Para o clube europeu não vai fazer tanta diferença, porque vários dos seus jogadores ainda também estarão para se reapresentar depois dos Jogos Olímpicos, mas por causa de férias pós-Copa América e pós-Eurocopa. E ele fala, mas daí o Brasil não vai ficar com um time mais fraco, porque vai deixar de convocar alguns bons jogadores por estarem atuando no Brasil, e vai deixar também de convocar alguns jogadores ali, porque de repente não consegue a melhor negociação com os europeus. Paciência. Futebol olímpico é assim, o futebol olímpico masculino é assim, você vai com o time que você consegue ir muitas vezes. Os europeus fazem isso, eles vão com o time que conseguem ir. Né? O torneio olímpico de futebol sempre cai no mesmo ano da Eurocopa. Então as seleções europeias, quando vão aos Jogos Olímpicos, já de antemão já usam jogadores que não foram para a Eurocopa. Então já vão aí com um time que, mesmo o time olímpico principal, teria jogadores que não vão lá porque defenderam a sua seleção já na Eurocopa. O Brasil pode fazer o mesmo. Quem for para a Copa América não vai para a Olimpíada, e quem atua no Brasil também não vai para a Olimpíada. Ainda assim dá para montar um time bom, dá para montar um time competitivo, que eventualmente pode até ganhar o título. Os europeus vão estar todos desfalcados, a Argentina vai ter limitações parecidas com as do Brasil, então também não vai chegar lá voando, como em outros momentos, como em 2004, 2008, quando a Argentina foi bicampeã olímpica. Mas tem os africanos ali, mas
é o que dá. Como o Brasil já tem a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos conquistada no Rio, não precisa mais ter essa obsessão também. Ganhar a medalha de ouro é legal, é importante, os jogadores vão se divertir, vão gostar, eles vão querer jogar. Vai ser bom até para eles ganharem experiência como formação do atleta, tudo, mas não é mais uma medalha fundamental. Não é mais aquele título que o Brasil precisava ter por uma questão de orgulho, para reforçar a posição do futebol brasileiro como o campeão de tudo, a seleção que ganhou todas as competições, que pôde, blá blá blá. Não precisa mais. Então, joga com o melhor que puder e se conseguir, se fizer um bom trabalho, dá para ganhar o título. Ou pelo menos dá para ganhar uma medalha. O Brasil foi medalha nas últimas 3 Olimpíadas, né? Foi bronze em Pequim, foi prata em Londres e foi ouro no Rio de Janeiro. Com esse time aí, a geração atual olímpica do Brasil é muito boa, eu acho que é melhor que as anteriores, apesar de não ter o Neymar, é melhor que as anteriores e de repente pode até conseguir montar um time que tenha nível competitivo para conseguir beliscar mais uma medalha. Tá bom? Mas é isso, então escreva aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto, dá um joinha se gostaram, se não gostaram do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. E sobre futebol de inverno não estar nos Jogos Olímpicos, eu acho que deveria sim, mas eu vou fazer um outro vídeo, quando chegar mais perto dos Jogos Olímpicos eu faço um vídeo sobre futebol olímpico, mas eu acho que deveria sim, tá bom? Um abraço e até mais.